Bom dia, hoje faremos a apresentação do projeto para P3 da cadeira de Circuitos Digitais. Foi pedido pelo professor para elaborarmos um projeto visando tudo aquilo que foi apresentado durante a cadeira. Então, meu nome é Myron Lavra e o projeto que eu desenvolvi pelo simulador, infelizmente eu não tive recursos financeiros e também tempo para ir numa loja e comprar todos esses equipamentos físicos, mas eu desenvolvi tudo no simulador que a gente estava usando, o Tinkercad. Bom, nesse projeto nós utilizamos esses componentes aqui, o Arduino Uno R3, um servomotor, um buzzer e um sensor de distância ultrassônico. São basicamente esses 4 elementos. Bom, qual é o princípio do circuito? Nós iremos usar esse sensor ultrassônico para captar a proximidade de algum objeto, de algum ser humano, de algum animal, e de acordo com a proximidade dele, ele vai acionar esse motor de passo e emitir um sinal sonoro. Eu projetei isso visando principalmente simular aquelas portas de shopping que quando abrem elas emitem um som e à medida que vai se aproximando ela vai abrindo. Quanto mais gente vai passando ela não fecha, ela continua aberta e quando passamos, depois de um certo tempo ela fecha, vendo que não vem mais gente. É basicamente isso, um projeto muito simples. Bom, aqui nós temos a ligação solo do sensor. Aqui nós temos o eco. O que seria esse eco? Bom, a funcionalidade do sensor ultrassônico é bem simples. Ele vai emitir um som e quando esse som bate em alguma coisa, em algum objeto, ele cria um eco e volta. E esse sensor ele vai fazer espécie um cálculo de quanto tempo demorou para ele emitir, para ele receber o eco, e vai assim conseguir dimensionar uma certa distância que ele está do objeto. É o mesmo princípio que certos animais usam para se locomoverem, para se comunicarem até, e a gente está usando isso no nosso projeto. Bom, feita o cálculo dessa distância, se a gente vai já ver no código, se tiver menor que 10 centímetros, ou seja, se o eco demorar pouco tempo, se a distância estiver menor que 10 centímetros para algum objeto, para alguma pessoa, ele vai abrir a porta. Ou seja, o servomotor vai girar e vai ligar um buzzer que está ligado aqui no pino 8 do Arduino, que vai emitir um sinal sonoro avisando que a porta foi aberta. É basicamente isso. Vamos ver aqui o código. Aqui nós iniciamos os comentários para o sensor ultrassônico. Aqui são variáveis para o sensor, basicamente. Infelizmente, aqui nesse simulador nós não temos a maioria das bibliotecas que a gente queria, pois eu ia usar a biblioteca do sensor, mas não temos. Então eu tive que pesquisar e desenvolver um código aqui para poder simular da melhor forma possível. Mas o servomotor, o motor de passo, nós temos a biblioteca dele para assim facilitar a codificação. Pois bem, para o sensor a gente inicializou o pino de transmissão, que é esse bem aqui, o acionador que vai emitir o som, o receptor que é o eco, já mostrado, aqui o som que é o de saída do buzzer, e a variável flutuante centímetro e duração para fazer basicamente o cálculo. Aqui nós inicializamos o servomotor, a biblioteca, e aqui a gente vai inicializar as portas. Nós colocamos a transmissão como saída, o receptor como entrada, o som como saída. Inicializamos também o monitor serial para a gente poder fazer a leitura de dados melhor. E começando o programa. Bom, nós primeiro fazemos a leitura da distância do sensor ultrassônico e ligamos o servomotor.
O servomotor está ligado na porta 9. Pois bem, se a distância for menor que 10, então o que ele vai fazer? Ele vai ligar o sinal sonoro, depois ele vai ser acionado. Ele vai escrever no meu sensor, ele vai escrever no sensor serial. Não, mito, perdão. Ele vai então girar o servomotor a 90 graus, isso aqui pode ser ajustado. Vai ter um delay de 1 segundo e vai emitir, agora sim, na porta serial, a mensagem abriu. Se não, ou seja, se a distância for maior que 10 centímetros, é igual a 10 centímetros ou maior, o que ele vai fazer? Ele não vai emitir o sinal sonoro, ele vai deixar o motor em 0 graus, ou no caso vai voltar para 0 graus, vai ter um delay de 0,1 segundo e vai escrever na porta serial, fechou. Pois bem, e também vai ficar monitorando na porta serial constantemente a distância, escrevendo a distância em centímetros, tal. Beleza. Aqui nós fizemos então como é que pode dizer? O bloco de códigos para fazer o cálculo da distância, para como o sensor ultrassônico vai funcionar. Pois bem, a gente vai fazer a leitura do pino dele. Não, minto. A gente vai escrever no pino transmissor low, ou seja, ele não vai emitir nada, mas depois de 5 milissegundos nós iremos escrever nele height, ou seja, a gente vai emitir o som. Aqui é para poder resetar, basicamente, fazer um reset primário. Depois nós emitimos o som, aguardamos 10 milissegundos, que é o tempo que possui de voltar. Desligamos o pino que habilita. Não, nós desligamos o pino que envia e habilitamos o que recebe, ou seja, nós desligamos o transmissor, o acionador no caso, e ligamos o eco para fazer a leitura. Beleza. De acordo com o que foi lido no pino receptor, nós faremos o cálculo de distância. Aqui a gente fez um cálculo para fazer uma melhor, eu posso dizer. Aqui nós temos o if, pois o cálculo máximo que eu posso dizer, a distância máxima que pode ter é de 331. A partir disso, o sensor não alcança, é fora dos limites do sensor. E retornamos a variável. É basicamente isso o código do programa. Então vamos para a simulação. Pois bem, aqui nós vemos a mensagem emitida, a distância em 33.8, certo? A distância está em 34.3 agora, 34.20. Bom, parece que a simulação com a gravação interna no computador não deu muito certo, pois foi muito pesado e ele travou, mas aqui eu estou simulando ele gravando pelo meu celular. Pois bem, aqui a gente vê que o sensor está fazendo a leitura e está emitindo aqui a distância que o objeto ou a pessoa se encontra. A gente pode ver spin aqui também mudando, 47.9, e aqui a taxa de variação é normal, é constante. Pois bem, a gente vai mudando aqui, a gente pode observar que vai mudar aqui também, ó, a distância. E quando chega menor que 10 centímetros, o que acontece? Ele vai emitir o sinal sonoro e vai abrir o portão, ou seja, vai ligar 90 graus. A gente pode ver o som do buzzer aqui. E quando tiramos, ele volta a fechar a porta e a distância aqui também muda. Então é basicamente esse o projeto.
Muito obrigado.